Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, está tudo bem com vocês, meus irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos amados, o vídeo de hoje é para falar assim um pouco da Leia Miranda. Meus irmãos, a Leia Miranda, eu lembro que parece que no ano de 2000 ou foi de 2001, eu lembro que eu ficava escutando no rádio, né? Quando ela subia aí no púlpito para pregar a palavra de Deus, em que muitas das vezes não estava nem orando ainda, né? Mas só em falar no microfone, os demônios começavam a dar gritos, se manifestar. E eu creio que naquele momento Deus estava confirmando seu ministério como missionária, não é? E hoje eu não sei o que aconteceu, né, com a Leia Miranda. O que aconteceu que não está desenvolvendo, né, esse ministério? Porque isso é um perigo muito grande, né? A gente ter uma chamada de Deus para um determinado trabalho e a gente não desenvolver. Quem é cristão sabe do que estou falando, porque está escrito na palavra de Deus que Jesus Cristo ele entrega 5 talentos, né? Ou 5 a 10 para o trabalho da sua obra. Uns desenvolveram o trabalho e outros enterraram, né? Quem é cristão sabe desse mandamento. E aí eu fico pensando o que aconteceu, né, com a Leia Miranda, né? Que naquele ano lá, Deus estava confirmando o seu ministério e de repente, né, a gente não vê essa mulher aí como missionária. O que aconteceu, né? Deus não estava confirmando o seu ministério como missionária. Por que que parou? O que que está fazendo agora, né? Porque a gente não pode ser que nem o profeta Jonas, né? O Jonas, Deus mandou ele para um canto e ele foi para outro. E todos nós cristãos sabem o que foi que aconteceu com o profeta Jonas por causa da sua desobediência. Se Deus manda a gente ir para a esquerda, tem que ser a esquerda. Se manda ir para a direita, tem que ser a direita. E aí Jonas pagou o preço muito alto, porque Deus mandou ele para um canto e ele foi para outro. Você que é cristão, você sabe do que eu estou falando. E é assim que eu vejo, né, na Leia Miranda. O que aconteceu com ela, né? Que não está desenvolvendo esse ministério que Deus confirmou que foi um ministério assim de missionária. Porque quando chegava em cima do púlpito, os demônios já começavam a gritar desesperado. Eu lembro muito bem disso aí. Meus irmãos, não prego praca, porque quando o Jesus Cristo me chamou, ele não mostrou nenhuma praga para mim. Eu não aceitei a Jesus Cristo com os crentes pregando para mim, que nem eu já falei aí em outro vídeo, né? Eu dizia que os crentes não sabiam de nada, que os crentes eram uns bobão, que a Bíblia Sagrada não foi feita pelos homens, foi feita pelos homens, não por Deus. Era assim que eu entendia, né? Não acreditava nem na Bíblia Sagrada. E aí Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele me chamou. Não aceitei a Jesus com ninguém pregando. Mas Deus ele enviou um anjo quando eu estava dormindo. E ali aquele anjo todo de branco. Tinha uma mesa cheia de Bíblia, porque Deus fez eu acreditar na Bíblia, estava fazendo eu acreditar na Bíblia naquele momento, né? E aquele anjo passou entre eu e aquela mesa. E ele foi lá, sem falar nada, e quando voltou, bem devagarinho, parou bem de frente comigo, olhou para mim. Eu não vi o rosto daquele anjo porque estava coberto, me parece com a coberta assim como que fosse uma nuvem.
e eu não vi o rosto dele. E ele parou bem de frente comigo e ele disse: se arrependa, porque seus dias são poucos. Meus irmãos. E aí foi quando eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Quando eu me levantei, eu vi que meu coração já não era mais o mesmo. Deus tinha quebrado, tinha colocado o coração de carne, como está escrito na palavra. Deus diz na sua palavra: eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Deus fala isso no livro do profeta Ezequiel, né? E ali eu fiquei uns 2 dias chorando, meus irmãos, porque quando Deus fala é coisa tremenda, hein? E eu senti Deus falar comigo naquela noite. E aí é por isso que eu digo, eu não prego praga, porque o anjo não me mostrou nenhuma praga. O que ele falou foi essas palavras: se arrependa, porque seus dias são poucos. São poucos. Foi isso que aquele anjo falou. E aí eu não gosto assim de ficar pregando praga, né? Porque tem muitos que falam tanto da praga que parece que a praga é mais importante do que o próprio Cristo, né? Isso é idolatria, meus irmãos. Isso é idolatria. O que Jesus nos ordenou foi que a gente tenha comunhão um com os outros. Tenha comunhão um com os outros. E às vezes, essa falta de comunhão é porque as pessoas tropeçam muito na letra, né? Tropeçam muito na letra, um entende de um jeito, outro entende do outro. E aí fica o pessoal meio assim, né? Mas Deus não quer isso para nenhum cristão. O que Deus quer para nós é que a gente viva em comunhão um com os outros. Esqueça esse negócio de praga, porque Jesus Cristo ele não vai vir buscar praga, mas sim um povo que lavaram as suas vestes no seu sangue, lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Como está escrito: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito de entrar pelas portas. É isso que está escrito. Jesus não vem buscar praga. E muitos se apegam demais à praga, né? E fala, para ser salvo tem que ser do meu ministério, tem que ser da igreja. Meus irmãos, vamos largar essas coisas de lado, porque Jesus Cristo está voltando. E ele não vem buscar praga, né? Ele vem buscar um povo lavado e redimido pelo seu sangue. Glória a Deus. Então aqui fica um alerta para Léa Miranda, né? O que aconteceu, né, com a Léa Miranda, que recebeu o chamado de Deus como missionária e agora ninguém vê ela desenvolver esse trabalho, né? Nós sabemos que ninguém sabe o que aconteceu com o seu casamento, né? Que eles não falam. Só se sabe é que se separaram, né? Ela se separou do marido, um foi para um canto para outro. E aí ninguém sabe o que de fato aconteceu porque eles não falam. Mas fica aqui somente um alerta, né? Isso aí é entre ela e o seu ex-marido lá, né? Fica aqui somente um alerta. O porquê, né, que ela não está desenvolvendo esse trabalho aí da chamada que ela recebeu. Porque Deus, ele não aceita desculpa da gente. Deus, ele não aceita. Ele não aceita desculpa de maneira nenhuma. Não adianta a gente querer achar que ele vai aceitar desculpa, porque ele não aceita desculpa. Ele deixa muito claro na sua palavra, né? Que diz que ele falando a respeito dos 5 talentos, ele diz que me parece que 3 granjeou muita coisa, mas um escondeu, né? E veja que ele não quis saber, não quis saber o que foi que houve. O que diz na palavra é que ele veio atrás dos talentos que foi dado, né? E que a gente tem que dar conta. É isso que está escrito. Se está escrito assim, é isso que eu tenho que pregar.
Nós estamos vivendo um evangelho onde as pessoas, tudo que a gente fala para eles são palavras duras. Para eles tudo são palavras duras, porque as pessoas querem um evangelho do seu jeito. Mas o evangelho não é do nosso jeito. O evangelho é conforme Jesus deixou escrito. É conforme Jesus deixou escrito. E então é do jeito que está escrito que a gente tem que pregar. Não adianta querer falsificar a palavra de Deus, porque naquele dia Deus ele vai cobrar de cada um. Nosso Deus vai cobrar de cada um, porque o evangelho de Cristo é santo, não pode ser blasfemado. E muita gente está brincando com o evangelho. Muita gente está brincando com o evangelho. Se a palavra não vir de acordo com seu ego, as pessoas já se machucam, já não querem ouvir a palavra, já fica bravo com o pregador, porque eles acham que o evangelho tem que ser pregado para ele da forma que ele quer. Mas não é assim. Nós temos que encarar o evangelho da forma que ele é. Isso é, se a gente quer de fato entrar no reino de Deus. Agora, se a gente não quer entrar no reino de Deus, está somente brincando com o evangelho, aí já é outra coisa, meus irmãos. Mas o evangelho é coisa séria, é coisa santa. Não podemos de maneira nenhuma brincar com o evangelho. A palavra de Deus nos diz que era melhor que não tivesse conhecido de que conhecer e não obedecer. Isso você encontra nas cartas aí do apóstolo Pedro, ele falando, né? Glória a Deus. Então, vamos levar o evangelho a sério, porque o evangelho é santo, não pode ser blasfemado. Isso é somente um alerta, né? Eu queria saber, assim, o que aconteceu, né, com a Leia Miranda, que não está desenvolvendo o seu chamado, né? Porque quando ela subia sempre do púlpito, eu escutava isso no rádio, né? Me parece que no ano de 2021, ali só em ela começar a falar, os demônios começavam a se manifestar. Então ali eu creio que Deus estava aprovando o seu ministério como missionária. E o que está acontecendo, que a gente não vê ela desenvolvendo esse trabalho. Isso aqui é um alerta, né? Isso aqui é uma pergunta para que ela responda, né? Para que ela responda. Glória a Deus. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, dê o seu like, deixe o seu joinha, né? Aperte o sininho das notificações para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.